Amados irmãos e irmãs, paz e bem, estamos celebrando o segundo domingo do Advento. E neste segundo domingo do Advento, o evangelho para a nossa meditação é Lucas, capítulo 3, versículos de 1 a 6. No 15º ano do império de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes administrava a Galiléia, seu irmão Filipe as regiões de Itureia e Traconítide, e Lisânias a Abilene. Quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, foi então que a palavra de Deus foi dirigida a João, o filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a região do Jordão, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas, todo vale será aterrado, toda montanha e colina serão rebaixadas. As passagens tortuosas ficarão retas, e os caminhos acidentados serão aplainados, e todas as pessoas verão a salvação de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o texto da primeira leitura nos oferece algumas coisas interessantes para entrarmos no Evangelho. Porque a primeira leitura fala de um retorno. Retornar para Jerusalém. O profeta Baruch fala a um povo que viveu um período de tristeza, de exílio e um período de grande humilhação. Ele disse: vocês que viveram este período, saíram caminhando a pé, levados pelos inimigos, arrastados, agora vocês voltam e são conduzidos por Deus, não é que voltam sozinhos, voltam conduzidos por Deus. E Deus os devolve, não é, com honras, como se fossem príncipes reais. Interessante, o triunfo do bem, do amor, o triunfo de uma população que ficou durante muitos anos no exílio e procurou manter a sua fidelidade a Deus, e procurou manter a sua identidade religiosa, identidade cultural. Não é fácil ser você mesmo, não é fácil manter a sua identidade quando tudo trabalha contra, quando tudo lhe é contrário. Não é fácil. Então aquele povo está de volta, está voltando. E as palavras que são ditas para aquele povo, através do profeta Baruch, são muito belas. Ele diz: despe, ó Jerusalém, a veste de luto, quer dizer, tira a veste de luto, acabou o tempo do luto, do sofrimento. Agora se reveste, você será revestida para sempre com adornos de glória, e em uma glória vinda de Deus, quer dizer, você não vai se vestir com vestes próprias, é Deus que te dará de vestir e te vestirá com glória. Belíssimo esse texto, para um povo que foi humilhado, que sofreu tanto, agora um retorno para a terra das suas origens, voltar para Jerusalém. É interessantíssimo, retornar para Jerusalém, mas há também um convite por trás de tudo isso: voltar para Deus e restaurar a tua identidade, voltar para ti mesmo, recuperar a liberdade que tu tinhas perdido. Interessante que, de maneira alegórica, nós podemos pensar que estes inimigos tolheram a liberdade daquele povo. O inimigo de Deus também, através do pecado, das seduções, nos tira a liberdade e trabalha tentando atingir a identidade, a área mais profunda da nossa essência. Mas Deus nos liberta e nos faz voltar a casa. Você que ficou muito tempo afastado das coisas de Deus, eis o tempo propício para voltar a casa. Você que se perdeu da caminhada de igreja, ou você que se perdeu da sua família e se encontra sentindo-se sozinho, agora é o tempo de voltar para casa, como esse povo de Deus que foi convidado a voltar de novo. Muito bem, e o Evangelho? São belas palavras as do Evangelho, porque no Evangelho desse domingo, o evangelista começa falando de figuras muito ligadas ao poder. O imperador, né, o império de Tibério César, Pôncio Pilatos, que era governador da Judéia, Herodes, que administrava a Galiléia, etc. Poderes humanos.
Porém, ele faz uma curva mais adiante e diz: foi nesta época, uma época histórica, há um dado aqui histórico, mas porque aqui é chamada data de comparação, né? Que era muito usado pelos escritores antigos. Mas também uma maneira teológica de dizer: Deus não se comunicou com esta gente. Inclusive, não se comunicou, ele diz, quando Caifás e Anás eram sumos sacerdotes. A palavra de Deus foi dirigida não a eles e não a estas pessoas poderosas aqui, mas foi dirigida a João, filho de Zacarias. Então, notar que João está fora de tudo isso. E foi dirigida a João onde? No deserto. Em grego, éremos, não é? Que é um lugar onde a pessoa fica destacada do mundo, quer dizer, a pessoa quebra o seu cordão umbilical e vai a um lugar afastado, porque é ali que Deus lhe falará. João estava no deserto, e é no deserto, é no silêncio, não no barulho, não na loucura do barulho diário, mas no silêncio que Deus fala ao nosso coração. É no silêncio que Deus, no recolhimento do nosso coração, que Deus nos fala. E João, ouvindo a palavra, foi enviado para pregar um batismo. O que significa batismo? Batismo significa mergulho. Então, João foi convidado a mergulhar as pessoas em Deus. Mergulhar as pessoas na graça, na fé, no amor, não é? Agora, João pregava um batismo, quer dizer, um mergulho de conversão, que gerasse conversão. É bom lembrar que essa palavra conversão, ela tem muitos sentidos. É claro que vão todos na mesma direção, mas, por exemplo, em hebraico, o termo antigo, conversão, significa voltar para si mesmo, encontrar-se com a sua identidade, filho de Deus, e reconstruir a sua imagem, a imagem de Deus que você é. O verbo antigo em hebraico significa isto. Já em grego significa mudar de mentalidade, que é uma coisa muito difícil, porque só se muda o caminho, que em latim será mudar de caminho, né? Mudar o vértice, conversão. Só se muda o caminho se a pessoa consegue mudar estas duas coisas, a mentalidade, o modo de pensar, e depois mudar o coração, que é o modo de sentir e o modo de amar. E a mentalidade não é uma coisa fácil de ser mudada. São Máximo Confessor dizia sempre que Deus veio mudar em nós 4 coisas, veio fazer no homem 4 cirurgias, né? E cirurgias grandes, mudar coisas muito grandes no ser humano. Uma delas, trocar o coração, como diz o profeta, tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Outra é uma cirurgia grandiosa, mudar a mentalidade do homem, não é? E dar ao homem também sentidos novos, um novo modo de ver, de ouvir, de sentir a vida a partir da fé, dizia Máximo Confessor. Pois bem, João prega um batismo de conversão. É preciso se converter. E ele diz: esta é a voz daquele que grita no deserto. João é apenas a voz. Santo Agostinho diz: João é a voz, Cristo é o verbo, é a palavra, não é? Então, João é apenas a voz. A voz que grita no deserto. E grita, mas muita gente não está disposta a escutar. Mas aquele que vai ao deserto, aquele que reza, aquele que se recolhe, certamente escutará esta voz e escutará a voz de Deus. E o que este João Batista diz para as pessoas? Ele diz: preparai o caminho do Senhor. Antigamente, quando o imperador ia visitar uma cidade ou uma vila qualquer, a primeira ordem que se dava é que fossem preparados os caminhos, as estradas, porque não havia estradas fáceis como hoje, né? Embora o Império Romano fosse conhecido pelas estradas que tinha, que eram da melhor qualidade, mas quando o imperador ia para uma cidade, as autoridades daquele lugar e as pessoas notáveis, elas se juntavam para organizar a estrada. E ali acontecia, então, de rebaixar montes ou colinas, não é? E endireitar caminhos tortos e preencher lacunas no terreno, tudo isso. E quando o imperador chegava,
Ele trazia um grupo de pessoas, né, vinha com ele, trazia notícias boas, sempre trazia alguma notícia de alguma obra que iria ser feita, alguma coisa que iria ser modificada, trazia artistas de circo para fazer ali algum tipo de apresentação e tal, para animar a cidade, e trazia comida, era o famoso pão e circo, trazia comida para distribuir, e ali aconteciam dias de festa, para que o imperador fosse lembrado pela sua benevolência. Cristo vem até nós, e a festa que Cristo traz é a sua presença. E a comida que ele traz não é algo exterior a ele, é a sua palavra que nos alimenta e a sua divina presença. Pois bem, vamos a tentar entender essas coisas que estão aqui ditas por João. Todo vale será aterrado. O que é um vale? Um vale é um buraco, não é? É uma chamada depressão, né? A gente chama uma tristeza, uma angústia, quer dizer, todo vale deve ser aterrado. Quando o Senhor vier ao seu encontro, procure aterrar os vales, não se sinta menor do que o que você é. Depois, também toda montanha e colina serão rebaixadas, quer dizer, todo orgulho deve cessar para acolher o Salvador. O orgulho não é algo que combina com esta acolhida. É tanto que nas basílicas, na Basílica, por exemplo, da Natividade, ali em Belém, existe uma porta baixa, não é? A pessoa se abaixar e tocar a estrela, não é? O lugar onde Cristo de fato nasceu. Porque o orgulho não combina com este menino que vem, com este Deus que vem ao nosso encontro como um menino, Deus feito carne, mas de maneira muito frágil, como uma criança. As passagens tortuosas deverão ficar retas, quer dizer, os caminhos tortos significam os pecados, deverão ser abandonados quando o Messias chegar, porque ele vai apresentar uma mensagem de beleza, o Evangelho, e diante da beleza do Evangelho, todas as pessoas se renderão. Não à força, mas se renderão à beleza do Evangelho, a beleza que é viver conforme o Evangelho de Cristo. Eu desejo a todos a graça de um ótimo domingo e que possamos refletir sobre estas coisas. Primeira leitura, o retorno. A graça de retornar a casa depois de um longo tempo de exílio. Às vezes nós nos sentimos exilados por alguma razão de nós mesmos. Esta casa também tem a ver com nós mesmos, né? Dizia Santo Agostinho. Depois do Evangelho, estas palavras, a palavra de Deus que é endereçada para o deserto, porque Deus não fala no barulho nem na confusão, Deus lhe chama ao deserto, como diz lá no Antigo Testamento, a leitura de um profeta muito bela, quando Deus diz, eu lhe chamarei, né, ao deserto e falarei ao seu coração. Muito belo. Depois, escutar esta pregação de João, que é muito forte, que fala de um mergulho em Deus, de um mergulho que gera conversão. Quem mergulha em Deus não pode viver como vivia antes. Deve mudar de vida, deve mudar de mentalidade, deve mudar os seus caminhos, as suas rotas. E depois aprender a aterrar toda a montanha, quer dizer, a aterrar as depressões. Depois, aplanar ou abaixar aquilo que é colina, que é montanha, o orgulho. E por último, endireitar os caminhos tortos para poder acolher o Senhor. E todas as pessoas verão a salvação que vem de Deus. Abençoe-vos o Deus que é todo-poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Forte abraço, fique com Deus. Um ótimo domingo para você e para sua família.